Blindcasters, fala Amazingcasters, aqui é Gabriel e quinta semana de The Amazing Race Austrália, dessa vez em Belize, país inédito na história do The Amazing Race, mundialmente falando, as duplas nunca foram pro Belize, nem os Estados Unidos, né, nem o Amazing Race original foi para Belize, então estávamos muito empolgados para essas etapas aí. Logo no começo da etapa a gente já tem um erro grave da produção. Bom, enfim, antes desse erro, vale lembrar que nós temos 5 duplas afastadas por Covid e elas não voltam nessa primeira etapa ainda de Belize. Por conta do Covid e até das restrições de pandemia, a Angel, da dupla Frank Angel, ela precisa pegar um voo de conexão pelo México, acontece alguma coisa com os exames dela ali, não fica claro, e ela não chega em Belize a tempo. Qual que é a solução da produção? Colocar o Frank para correr sozinho. Então uma coisa bizarra, né? A gente nunca imaginou no The Amazing Race uma pessoa correndo sozinha. Péssima decisão da produção. Enfim, apesar disso, a gente vê ali as duplas fazendo uma belíssima prova no meio da floresta, onde elas tinham que preparar castanhas de caju. A prova é seguida por um bloqueio e elas acabam muito tarde. Então as duplas vão para um hotel. Quando as duplas estão no hotel, a Angel volta de viagem e se junta ao Frank. Então assim, foi sorte deles terem esse equalizador no meio da etapa. E poxa, se a produção sabia que teria essa pausa, por que não esperar a Angel voltar? Segura todo mundo ali em Belize até ela voltar e segue a corrida, né? Péssima decisão da produção. Depois a gente tem um desvio no dia seguinte, né? Enfim, onde o que importa aqui é que uma das opções de desvio tinha uma prova de comer 25 empadinhas ali, era como se fossem umas empadinhas, e as duplas tinham que manter essas empadinhas dentro de uma panela com a tampa fechada. Elas abriam, pegavam uma e tampavam. O negócio é que Chelsea e Jamus, sempre eles, óbvio, não leem a pista, comem aí umas 10 empadinhas com a tampa aberta, são avisados por Hit e Tony, que estavam na prova ali também. Ficam pistola, óbvio, né, como sempre. E precisam correr até começar a prova de novo, ou seja, eles já tinham comido ali boa parte das empadas e tinham que comer mais 25. O negócio é que não só eles comem as 25, junto com Hit e Tony, como eles dão um gás e conseguem vencer sua primeira etapa na corrida. O que é maravilhoso, né, porque é uma dupla meio fora de forma ali, né, que teve ali um percalço durante a prova e ainda vai lá e vence a etapa. Maravilhoso, tudo que a gente pediu, né? Eles ainda vão fazer coisas mais interessantes essa semana, mas esse ponto já foi maravilhoso. Estamos todos aqui do Blindcast torcendo pelo sucesso de Chelsea e Jamus e a vitória deles já foi, né, muito empolgante. Não tão empolgante assim foi a eliminação de Flick e Gabi, uma pena. Elas chegam em último nessa etapa. Era a dupla feminina mais carismática, mais forte, tinha potencial de vencer. As que sobraram. Temos 3 duplas femininas ali no isolamento social. As 4 duplas femininas no isolamento social, as 4 duplas são muito fracas, sem carisma. Não chegam aos pés de Kelly e de Flick e Gabi, então foi uma pena a eliminação delas. Na segunda etapa, voltam 4 das duplas do Covid: Tiffany Cynthia, Fliz e Tori, Jodie Claire e Kelly Georgia. O que piora ainda o fato de não ter sido um não eliminatório na etapa passada. Flick e Gabi mereciam muito ter ficado. Mas enfim, né? A produção não teve essa expertise de colocar a não eliminatória lá. Essas 4 duplas do Covid que voltam precisam cumprir um speed bump, que aparece logo no começo da etapa, e acaba jogando essas duplas para trás. Que é bom, porque as duplas que não pegaram Covid estavam entregando tudo. A gente quer essas 4 duplas aí chegando o mais longe possível. Aí depois desse speed bump tem um desvio numa pirâmide maia, lugar lindo, e antes de chegar nesse desvio, aliás no caminho desse desvio, a Fliz acaba se machucando, torce o tornozelo. Na hora os médicos chegam e já evacuam a dupla da corrida. Então a gente já sabe que Fliz e Tori estão eliminadas ali no meio do episódio.
Aliás, não dá nem tempo do Bow chegar, né? Algo tão urgente ali que os médicos mesmo eliminam elas. E o Bow só comenta depois sobre a eliminação. A gente tem ali um momento de entretenimento puro, quando Chelsea e Jamus estão tentando ir pro pit stop. Eles acham que estão em último e Kelly e Georgia estão bem na frente. Chelsea e Jamus simplesmente aceleram com o carro e cortam. Passam na frente ali de Kelly e Georgia, né, dando uma fechada em Kelly e Georgia e conseguindo chegar na frente da dupla de professores. Porém, essa etapa é vencida por Hit e Tony. O casal ali consegue uma vitória, né, chegam muito antes aí de Chelsea, Jamus e Kelly e Georgia. E lá na parte final da tabela, Jody e Claire acabam ficando em último, mas é uma etapa não eliminatória. Na terceira etapa de Belize, voltam as cops Lauren e Steph, né, as namoradas. E a gente tem aí 2 bloqueios nessa etapa, sendo o primeiro desses uma prova belíssima, onde as duplas tiveram que nadar com tubarões e arraias. Um negócio fora de série, imagine as duplas nadando ali em Belize. Coisa incrível de se ver. Foi uma etapa um pouco mais fraca, né? Tivemos também um desvio. E terminou com Hit e Tony vencendo a sua segunda etapa na sequência. O casal aí mandando muito bem nas provas e na parte física. Enquanto isso, mais uma vez, por 2 episódios seguidos, a gente teve o mesmo vencedor e a mesma dupla chegando em último lugar. Jody e Claire em último lugar, dessa vez, de fato, eliminadas. Era uma dupla ali mais velha, né, que já estava ali sobrevivendo há bastante tempo, a gente estava gostando de ver a dupla. Era uma grande underdog ali nessa corrida. Pegaram Covid, acabaram voltando sem o mesmo ânimo, sem o mesmo fôlego, e acabaram eliminadas nessa etapa. Semana que vem, elas irão para o México, onde continuam ali a corrida. E aí temos um alerta para o nosso entretenimento que mostrou Chelsea e Jamus tendo problemas em uma prova. Espero que não seja nada grave, que a dupla não seja eliminada, porque eles precisam estar pelo menos na final. Fico por aqui. Valeu quem assistiu, Blindcasters, Amazing Casters. Até mais.